Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, meus amigos, minhas amigas, conforme nós informamos na leitura anterior, nós vamos estar com um novo tema agora. E o tema de hoje é: somos sujeitos a tudo? Porque estamos vivendo a era de uma pandemia e nós vamos saber se somos sujeitos também a esses tipos de pandemia, de enfermidade, de pestes, como diz o Senhor Jesus, nessa era da graça. Vamos ler 2 versículos no livro de Tiago, capítulo 5. Vamos ler o 17, versículo 17 e o 18, que diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Bem, nós lemos esses 2 versículos sobre o profeta Elias, porque semana passada nós vimos o cuidado de Deus com o profeta na lei. E hoje nós vamos ver também o cuidado de Deus a partir desse tema sobre o que está ocorrendo na face da terra, que está assustando a essa geração. A Bíblia diz, nós vamos começar pela primeira era da lei. A Bíblia diz, no livro de Levítico, capítulo 13 de Levítico, que houve um grande isolamento das pessoas que eram, naquela antiguidade, pelas pragas. Existia uma praga, mas tão terrível, que era a praga da lepra. Um leproso, ele teria que ser isolado e afastado da cidade. Essas pessoas que eram atingidas pela praga da lepra, eram visitadas a cada 7 dias por um sacerdote. Ficavam isolados, parente não podia, e ninguém podia chegar lá. Era um isolamento completo. Então, a cada 7 dias, um sacerdote chegava até lá e para saber como estava aquela pessoa que foi atingida por aquela praga. Isso no livro de Levítico 13. Veja bem, do ano passado para cá, me refiro ao ano de 2019, assola no mundo uma pandemia, veja bem, chamada coronavírus. Essa pandemia foi rotulada pela ciência como Covid-19. Não para de infectar e matar nesse planeta Terra. Já está demais. A pandemia, essa pandemia, ela é uma praga muito forte nesses últimos dias. Então, ela não para de matar as pessoas que são atingidas. A pergunta é, veja bem, somos também sujeitos a esse vírus e a outros tipos de peste? Essa é a pergunta. Somos sujeitos ou não somos? O Senhor Jesus disse que somos sim. Somos sujeitos. Vamos ouvir o que ele disse no livro de Mateus 24. Vamos ler 2 versículos, o 6 e o 7.
Mateus 24, versículo 6 e o 7. Vamos ver o que disse o Senhor Jesus. Versículos 6 e 7. No versículo 6, disse o Senhor Jesus: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavra do nosso mestre. No versículo 7, ele continua falando: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Preste bem atenção no versículo 7. E haverá fomes, é o que assola na terra, e pestes, que são as enfermidades, que são as pandemias. Então, ele diz, pede para que nós não nos assusteis. Porque nós somos sujeitos também. Nós também, que somos carne. Mas nós estamos dentro do Evangelho, servindo ao Senhor Jesus. Sim, mas somos sujeitos? Sim, somos sujeitos. Todos nós. Vou falar algo para vocês que ocorreu comigo. Estou mais ou menos há cerca de 38, 40 anos dentro do Evangelho. E nessa batalha de ensinamento, há pouco tempo, mais ou menos uns 7, 8 meses, depois da minha formação. Mas que formação? O sofrimento. Então veja bem, no dia 7 de abril do ano de 2020, preste bem atenção, nós colocamos uma live no YouTube. O tema é Deus tem as rédeas. Colocamos em abril, dia 7. Um pouco mais de 6 meses agora, desse ano, 2020. O tema é Deus tem as rédeas. Porque Deus tem as rédeas de todas as pandemias, pestes e enfermidades. Nós colocamos essa live e nós estamos com muitas visualizações. Então veja bem, e as rédeas da morte? Quer dizer, Deus tem as rédeas de todas as enfermidades e pandemias. Estamos falando na live. Mas ele também tem as rédeas da morte. Por isso, não sabemos como devemos morrer. Eu estou no Evangelho, não sei como eu vou morrer. Não pertence a mim saber. Só pertence a Deus. Por quê? Porque as rédeas da morte estão nas mãos dele. As chaves da morte estão nas mãos dele. A Bíblia diz. As chaves do inferno estão nas mãos dele. A Bíblia diz. Vamos ver no Apocalipse, capítulo 1, o que ele disse a João, quando João foi arrebatado e estava lá no céu. Vamos ver o que ele disse. Apocalipse, capítulo 1, no versículo 17 e 18. Vamos ver. Veja bem. Ele fala, e eu, quando o vi, disse João, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. O Senhor Jesus falando para João. Mandou João escrever. Versículo 18. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém?
tenho as chaves da morte e do inferno. Amém, igreja? Então, nós somos sujeitos. Mas as chaves estão com ele. As rédeas estão com ele. Se houver eu for atingido por qualquer pandemia, ou qualquer praga ou peste, como diz a Bíblia, e eu morrer, foi permissão dele. É ele que sabe de tudo, não somos nós. Veja bem, no dia 4 de outubro de 2018, esse mês de outubro que passou, já completou 2 anos. Dia 4 de outubro de 2018, nós estamos em 2020. Eu estava aqui, na minha casa, e fui acometido do infarto. A minha esposa havia saído para trabalhar, e começou uma dor muito forte aqui, eu não sabia o que era, e fui a um pronto-socorro, e quando eu cheguei lá, o médico falou, está infartando. E eu não aguentava mais a dor, já estava querendo tomar o meu fôlego. E o médico manda imediatamente para uma outra sala para fazer o eletrocardiograma. Foi feito. E o médico falou, continua infartando. Aí mandou fazer o exame de sangue imediatamente. Foi feito o exame de sangue. Quando o exame veio, que é um exame de sangue que é exclusivo para o coração. A enzima do coração. Quando o exame chegou, e eu continuava com a dor naquele pronto-socorro, o médico foi até onde eu estava e disse assim, olha, tem 3 veias entupidas. E dali, já me transferiram imediatamente, eu estou resumindo, viu, igreja? Já me transferiram imediatamente para o hospital. Chegando no hospital, já fui encaminhado direto para a emergência. Lá, já me conectaram com a máquina. Aqueles ali, em todo lugar, aqui no dedo, na mão, aqui no pulso, tudo aqui e lá. E um médico e uma médica olhando lá. Igreja, eu fiquei conectado nessa máquina 9 dias. A minha esposa ia de manhã, ia à tarde, meus filhos iam me visitar no hospital. Hospital Servidor Público. Nesses 9 dias, eu pensava muito. Eu pensava muito no que eu estava fazendo. O que era que eu estava fazendo? O que eu estou fazendo agora que vocês estão vendo. Envolvido totalmente dentro do Evangelho. Mas se eu não voltasse vivo para minha casa, estava bom. Porque ele tem as rédeas, é ele que sabe de tudo. Então, eu voltei. Depois, mais 2 dias de repouso dentro do hospital e depois fui transferido para o Hospital do Coração para fazer os 2 procedimentos. Fiquei 2 horas na sala, só para o cateterismo, mais 2 horas para a angioplastia, é uma peça que ele coloca dentro do coração. E eu estou aqui, já faz 2 anos, estou pregando. Estou falando do amor dele. Estou colocando agora no YouTube. Por quê? Porque ele tem as rédeas da morte, das pragas. Não é que nós não somos sujeitos, não, nós somos sim. Ele mesmo diz, nós somos sujeitos a tudo isso. Não é que só o povo lá fora que não conhece a palavra de Deus que é sujeito, não. Não, nós somos sim também. Somos sim. Agora, a vontade em nós é dele. Se ele quisesse me recolher, ele teria me recolhido há 2 anos atrás. Mas não.
Ele me segurou na terra e eu estou aí, pregando, mandando o amor dele para vocês, incentivando dentro da palavra para que vocês vivam, preguem, aprendam. Fale para as pessoas que ele tem as rédeas das pragas, das pandemias, ele tem as rédeas da morte, eles têm as chaves da morte e do inferno, ele tem tudo na mão dele. É só nós fazer tudo certinho. Também, para encerrar, a Bíblia diz, lá no livro de Eclesiastes, com a sabedoria do rei Salomão, Eclesiastes capítulo 12, lá no versículo 7, veja o que a Bíblia diz. E o pó volta à terra. Olha só. E o pó volta à terra, como era. E o espírito volta a Deus, que o deu. Então, nós continuamos sendo pó. Nós podemos, a qualquer instante, se ele quer recolher, ele recolhe. Agora, o espírito volta para ele. Mas somos sujeitos na terra. Amém? Creio que todo mundo entendeu. Leiam, verifiquem no livro, os versículos que foi falado, livro de Tiago, Levítico 13, das pandemias antigas, dos isolamentos antigos, está tudo em Levítico. E continue trabalhando, faça como eu, não pare. Não pare, eu não parei. Fiquei 13 dias no hospital, quando eu cheguei, na outra semana eu já estava na igreja. Fiquei de repouso uma semana só e na igreja lá trabalhando, já testemunhando do amor dele. Isso porque nós que lemos, nós sabemos que ele está conosco. Amém? Na próxima semana voltaremos aqui com outro tema. Deus abençoe vocês.